Então o nome dessa mensagem que eu coloquei aqui é engrenagem, o que faz o corpo funcionar. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é aquilo que Jesus pediu para que nós façamos. Então 1, 2, 3, leiam para mim aí. 1, 2, 3. Aleluia. Então, isso foi o que Jesus, então, pediu para que eu e você viéssemos a fazer. Então, a grande questão nesses dias é que a gente precisa ter uma mente que não se distrai com outras coisas. Porque o foco central da nossa liderança é fazer aquilo que Jesus pediu para a gente fazer. Agora, a grande questão é que além dele pedir para a gente fazer algo, eu acredito que nós precisamos nos tornar peritos nisso. Porque olha só, hoje você que lidera uma célula, eu tenho certeza, ou deveria ter a certeza, que no seu coração queima para que você se torne alguém que mobilize mais líderes. Você concorda com isso? Quem concorda com isso, diga amém. Então, pastor, mas o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que você deseja ter uma rede de líderes para que você possa treinar. Quantos querem isso, diga amém. Porque você precisa compreender algo. O Senhor nos levantou como treinadores. Fala assim, eu sou um treinador levantado por Cristo. Então, o fazer discípulos nada mais é do que treinar pessoas. Eu sei que talvez usar a palavra treinar pessoas não te arremeta a algo muito espiritual, mas de fato o que Jesus está fazendo é replicando um modelo. Por isso que ele falou, ide por todo mundo e fazei discípulos. Agora ele fala então discípulos de todos os lugares, de todas as nações. Então você, como alguém que entendeu o que faz, a sua obra é então gerar alguém igual a você. E eu sei que muitas vezes quando a gente não entende isso, e talvez, aí eu quero falar sobre o trabalho de estrutura de célula, talvez esse seja o seu grande despertar para que você multiplique a célula. Porque eu sei que quando a gente planta uma célula, geralmente a gente fica com a cabeça de ovelha. Então, o que é cabeça de ovelha para você entender? A cabeça de ovelha, ela quer ver ovelhas. Ela quer ver conforme a sua espécie. Você concorda com isso? Geralmente, se você está num ambiente, você fica procurando pessoas que você identifica como a sua espécie. Eu não sei você, mas quando eu viajo, eu estou dentro de um avião ou dentro de algum lugar, eu fico esperando ouvir um glória a Deus de alguém. Você também fica nessas coisas? Eu fico esperando ouvir um glória a Deus e falar, olha, é um crente. Só para eu olhar e falar, paz do Senhor, irmão. Isso, porque você quer ficar com quem que você se identifica. Amém, irmãos? Aleluia. Então, essa é a vida do ser humano. E muitas vezes, quando você, como líder, que começa a plantar uma célula, você entra com a cabeça de ovelha, você não vai conseguir multiplicar. Porque ovelha procura ovelha. Nós somos líderes que precisam ter coração de ovelha, mas não cabeça de ovelha. O que o senhor está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que você tem um foco de ministração, você tem um foco de edificação. A sua visão dentro da célula não é gerar ovelhas, mas é gerar discípulos, que são líderes. Fala assim, eu fui chamado para gerar líderes. Pronto, então você precisa botar uma coisa na sua cabeça. Você plantou uma célula essa semana, você tem até um ano, para terminar essa célula com êxito. E o seu êxito será o quê? Levantar um líder. Quantos estão entendendo? Diga amém. Aleluia. Então, pastor, mas você quer dizer que eu não levanto ovelhas? Não. Você apacenta ovelhas e levanta líderes. Você precisa ter claro isso.
Porque se um líder de célula está procurando ter ovelhas, você vai fazer o papel que o seu próximo líder deveria fazer. Então nós sempre falamos algo, como o Senhor criou, cada árvore produz fruto conforme a sua espécie. Se você está na espécie de líder numa célula, o seu alvo de multiplicação é gerar, diga, líderes. Pronto, é isso que você precisa entender. Se você está na posição de ovelha dentro da célula, então seu papel é gerar ovelhas. Pronto, você entendeu a dinâmica. Então você como líder vai procurar um líder e vai edificar a vida dos seus irmãos para um propósito de liderança. Quem faz a mobilização de ovelhas são as ovelhas. Mas quer dizer então que eu sou líder e não posso ganhar alguém para Jesus? Eu não disse isso para você. Eu disse que o foco do seu trabalho é levantar um líder. Fala para o seu irmão, fala, você é líder? Fala, levante um líder. Pronto. Agora, para a gente fazer isso, a gente precisa então se tornar perito nisso. Então a gente precisa ser perito em levantar líderes, perito na edificação, na visão da nossa estrutura. O grande problema é que tem muitos líderes que eles não são peritos, eles não sabem o que eles estão fazendo. Então eles não entendem a função dele e nem o estágio da célula. E aí eles ficam perdidos. E qual é o problema de muitas vezes nós termos pessoas perdidas? É que elas vão desanimar, elas vão frustrar, e elas vão acreditar que o trabalho de liderança não é delas, não é para elas. E eu quero dizer para você, isso é um engano. Talvez você só não está edificando da maneira correta. Amém, irmãos? Aleluia. Então, olha só, quando a gente não sabe, então, de fato, para onde a gente está indo, o problema é que nem sempre esse lugar irá servir para mim e para você. Então você precisa ter clareza do que você está fazendo. Então você está plantando uma célula com um único propósito. Qual é o propósito da sua célula para você, líder? Multiplicar ou gerar líderes? Gerar líderes. Ué, pastor, mas não tem que multiplicar a consequência de quem gerou um líder. E aí qual é o problema? Você correr atrás de algo que não é para você correr atrás. Quem dá o crescimento? O Senhor. Não é eu e você. Quem acrescenta é o Senhor. Mas o Senhor disse para eu fazer algo, e portanto fazei discípulo. Ele não pediu outra coisa. Ele falou, faça discípulo. Faça discípulo. Olha para o seu irmão e fala assim, faça discípulo. Aleluia. Então se a sua célula avançar e crescer, então esse lugar vai se tornar um lugar bom. Mas se a sua célula não avançar e crescer, esse lugar vai ser ruim. Existem células que crescem sem essa visão clara. Acontecem, porque ovelhas são produtivas, diga graças a Deus. Ovelhas são produtivas, elas geram ovelhas. A ovelha, se você colocar ela lá no ambiente onde só tem ovelhas, elas vão cruzar e elas vão multiplicar. Vai crescer. Ela não precisa de um pastor para gerar outras ovelhas. Ovelhas geram ovelhas, diga amém. Aleluia. Agora a grande questão é que você é um líder, e você foi chamado para então gerar líderes. Não se esqueça disso. Fala de novo para o seu irmão, fala, você precisa gerar líderes. Então agora como eu vou gerar líderes? A primeira coisa que você precisa compreender é que você precisa dominar a visão. Você nunca vai gerar algo que você não domina algo. Esqueça isso. É impossível, se você não dominar a visão da sua liderança, você não vai ser capaz de gerar outro líder. Você pode gerar até uma coisa parecida com um líder, mas nunca um líder. E aí qual é o problema quando eu não gero um líder? Você sempre vai trabalhar com um retrabalho. Então agora você tem duas células, que você vai ter que liderar as duas células. Não, mas eu tenho um líder, é porque o líder não entende. Não, você gerou errado. Você gerou errado, diga amém. Pastor, você está acusando? Não, eu estou te dando um diagnóstico. Se hoje você tem um líder que te dá trabalho, é que você não fez o seu trabalho bem feito. Você precisa entender isso. Esse ano nós vamos enviar obreiros. E se esses obreiros se tornarem pastores ruins de jovem, a culpa é minha. Eu não gerei certo. Quem errou no diagnóstico fui eu.
Quem errou no treinamento fui eu. Amém, irmãos? A mesma coisa de discipuladores. Mas esse discipulador parece que não entendeu nada. Não, você não ensinou direito. Você errou. Quantos têm coração para receber isso? Diga amém. Então por quê? Porque nós precisamos dominar a visão. O encargo do domínio da visão é meu e seu. Diga amém. Então a grande dificuldade é quando não encontramos ou não começamos a edificar dentro da visão. Esquecemos o papel e esquecemos os estágios. Se você ignorar o seu papel e o estágio da sua célula, no final das contas, você vai ter trabalho. Você vai ter que refazer coisas. Você não avança, você não cresce, você se cansa e fica irritado. Quantos querem liderar com alegria nesses dias? Diga glória a Deus. Aleluia. Então, para que você não se frustre, você tem que olhar de maneira clara para aquilo que você está fazendo. E visão é algo tão importante que Deus escreveu algo, Ele disse algo a Abacuque. Quando Deus estava estabelecendo algo no coração do profeta, Ele falou: Abacuque, eu preciso que isso que eu estou transmitindo para você, isso fique claro ao meu povo. E a forma que Deus deixou claro isso, foi Ele pediu para Abacuque: escreve a visão e grava sobre tábuas. Então Deus deu uma direção para Abacuque: você precisa escrever isso e você precisa gravar isso. Fala para o seu irmão, falou: você precisa ter escrito a visão e você precisa gravar a visão. Percebe? Você precisa gravar a visão. Agora, gravar aonde? No papel? Não, no seu coração, porque você vai ensinar segundo aquilo que está no seu coração. Você nunca vai entregar algo que está na sua mente, você vai entregar algo que está no seu coração. E se no seu coração a visão não estiver clara, eu preciso te dizer algo: você vai gerar líderes capengas, você vai gerar problema para você no futuro. Diga, está amarrado. Então a direção do Senhor foi: escreva, estude, faça com que essa visão penetre no seu coração. Essa visão precisa estar no seu coração. Você precisa ser alguém que sabe o que está fazendo dentro da célula como líder. E isso vai resolver muitas coisas. Um bom líder não ministra mais que 20 minutos numa célula. Vou repetir para você: um bom líder não ministra mais que 20 minutos numa célula. O compartilhar de um líder é 20 minutos. O resto da célula funciona. Diga amém. Não, pastor, mas eu estou ministrando 40 minutos e eu estou usando todo o seu esboço. Está edificando errado. Seu papel está lá para fazer o quê? Fala: gerar líderes. Então, qual é o seu caminho para gerar um líder? Fazer que ele seja capaz de replicar aquilo que você faz. Irmão, você pode ser muito bom, você pode ser perito na palavra, você pode manjar demais de escrever uma pregação, pregar por 2 horas, mas você precisa entender uma coisa: 95% das pessoas não são capazes de fazer isso, nesse momento. Agora as pessoas são capazes de ministrar 15, 20 minutos. Quem crê, diga amém. Então quando você sobe o sarrafo de ministração, você está criando um problema para o seu liderado. Você está dificultando a vida dele em vez de ajustar a vida dele. Você está fazendo o trabalho errado. O seu trabalho é fazer com que ele faça o que você faz. Diga assim: ministração em célula é 20 minutos. Fala assim: o resto, a célula precisa funcionar. A célula tem que funcionar. A célula tem que compartilhar. A célula tem que falar das suas impressões da palavra, o que ela recebeu no culto, o que Deus falou com ela. É a célula que funciona, não é o líder. Você não é um pastor. Você não está na função de um pastor. Você não está na função de um culto. Você está na função de gerar um líder. Quando eu estou ministrando aqui, eu não estou com o encargo de transformar você em um pregador. Nesse momento, não. Eu estou aqui para transmitir uma mensagem para você. Mas se eu quisesse gerar pregadores, eu estaria ministrando 10 minutos e dando oportunidade para você falar no microfone. Eu preciso saber o que eu estou fazendo. E a minha pergunta é: você sabe o que você está fazendo nesses dias? Pergunta para o seu irmão: você sabe o que você está fazendo nesses dias? Sabe, então nós precisamos treinar pessoas. Treinar pessoas. E eu quero falar algo para você. Você é capaz de responder como um treinador que você é? Qual é o trabalho do ministro na edificação de uma célula? Quantos são capazes de responder qual é o trabalho do ministro numa célula? Fala assim: pastor, do que você está falando?
Daí eu vou lembrar para você só o primeiro. Ganhar, ponto, parou. É disso que eu estou falando. Fala, trabalho do ministro. Bom, se você teve dificuldade de entender o que eu estava falando, é sinal que você não compreendeu a visão ainda. Porque se você é um ministro, você tem um trabalho. E o trabalho do ministro são 5 trabalhos. Você lembra disso? Aleluia. Mas eu não vou fazer você falar. Fala, graças a Deus. Mas eu quero que você anote e decore. Eu tenho a minha anotação no meu celular desde 2023. De todos os nossos treinamentos com um querido pastor. Não sei se você conhece ele. Conhece o pastor Abel Rodrigo? Menino que veio de São Paulo. Ele passou 1 ano falando disso. Todas as reuniões de líderes, todos os discipulados com os pastores, todas as oportunidades, ele repetiu incansavelmente o trabalho do ministro e o estágio da célula. Quantos receberam isso no coração e decoraram? Diga amém. Amém. Pronto, então você sabe o que você está fazendo. Agora, se você não lembra ele de cor salteado, preciso te dar uma péssima notícia. Você não sabe para onde você está indo. E talvez essa é a sua dificuldade de células hoje. Mas fala assim, graças a Deus, eu estou numa oficina. E eu vou aprender. É que senão vai voar com o vento. Obrigado. Então, qual é o 5 trabalhos do ministro? 1, 2, 3. Pronto. Esse é o seu trabalho em 1 ano. Diga amém. Pouco trabalho? Não, é muito trabalho. Então, o seu foco da sua liderança é se tornar um perito nessas 5 coisas. Se você não é um perito em ganhar, como você vai ensinar o seu discípulo a ganhar? Se você não é um perito em consolidar, pessoas não ficarão. Você percebe que eu escuto coisas que me irritam assim, no meu espírito, não com as pessoas. Quando alguém me fala assim, não, encontro com Deus a maioria é 25% de pessoas que ficam. Eu falo, é porque o trabalho de consolidação está sendo mal feito. E provavelmente o ganhar também. Porque, irmãozão, se você ganhar perdido, você consolida perdido. Agora, quando você ganha muito crente de outras igrejas, poucos ficam. E aí todo ano eu falei para vocês, dá preferência para quem não é crente. Lembra da instrução? Por que eu falava isso para você? Para que pessoas que são perdidas, geralmente elas amam demais a Jesus. Elas querem Jesus. Elas não ficam negociando. Quem é muito lascado na vida, valoriza demais a vida de Jesus. Percebe? Agora quem é muito bonzinho, geralmente Jesus só é um acessório. Nós precisamos atrás dos perdidos, diga amém. Você quer crescer, avançar esse ano, vai ganhar perdido, diga amém. Vai ganhar drogado, diga amém. Vai ganhar bêbado, diga amém. Vai pegar adúltero, gente que só vive fornicando, gente que é morto por pornografia, diga amém. É esse o povo que é alvo de Deus, diga glória a Deus. Pronto, você quer avançar, você precisa de gente assim. Então, se você ainda tem dúvida e não sabe responder com precisão essas etapas, provavelmente você vai ter que resolver muitos problemas no futuro. Amém, meus irmãos? Olha que Paulo diz em 1 Coríntios 3,10, segundo a graça que Deus me deu foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Percebe? A base do trabalho é a mesma. Então você tem que se tornar um perito no seu trabalho. Por quê? Porque o seu trabalho vai lançar o quê? Fundamento. E esse fundamento vai ser tão preciso que outras pessoas que virão vão edificar sobre o mesmo fundamento. Agora, se você não entende o seu fundamento, como alguém vai fazer o que nem você sabe o que você está fazendo? Talvez isso que eu acabei de falar para você é novidade. Você liderou a célula 1 ano, a sua célula multiplicou e você nunca se ligou que você fez isso. Diga misericórdia. E acontece. Porque quem faz multiplicar? O Senhor. Através de quem? Sem medo de errar, irmãos. Das ovelhas. Das ovelhas. Lembra, você é um treinador. Um time de futebol não se torna um grande time por causa de você. Você treina o time.
Jogadores fazem jogadores. Quem já jogou bola sabe. O goleiro conversa com a defesa, posiciona a tática, que não é assim? Você não é goleiro? Quem que faz o jogo? Os jogadores. O técnico dá a direção. Faz a jogada invertida aqui que você vai pegar a defesa do adversário desapercebida. Ele tem a visão, mas quem faz a estratégia é o jogador. Quem faz a célula multiplicar é o Senhor através das ovelhas. O problema é que tem líder que fala, não, eu estou multiplicando minha célula. Você não entendeu nada. Você não tem que multiplicar a célula, você tem que multiplicar líder. Diga amém. Fala para o seu irmão, fala, você tem que multiplicar líder. Por que eu estou repetindo isso? Parece óbvio. Lembra que eu falei para você? Eu vou falar de coisas óbvias. Só que o problema é que essas coisas óbvias não entram no coração de muitas pessoas. Eles não percebem. E eles continuam com a cabeça de ovelha. Não, tem que ganhar gente, ganhar gente, ganhar gente, ganhar gente, ganhar gente. Não, querido, você tem que treinar líder. Olha para o seu irmão e fala, você tem que treinar líder. Por isso que você precisa ser treinado. Percebe o porquê do discipulado, o porquê do treinamento, o porquê dessa oficina? Porque você precisa ser treinado. Diga amém. Quantos querem ser treinados aqui? Aleluia. Então o que é o processo de ganhar? Eu vou te ajudar hoje. Diga graças a Deus. Aleluia. Então ganhar, o primeiro passo é levar pessoas para Jesus. Afinal, o verdadeiro crescimento de uma família é quando os filhos são gerados. Então você precisa ser alguém perito de levar pessoas para Jesus. Diga amém. Aleluia. Então quando você era uma ovelha, quantos foram ovelhas aqui, continuam ovelhas? Aleluia, você foi treinado em ganhar ovelhas. Ai pastor, nunca ganhei ninguém para Jesus. Você está lascado como líder. Porque você não consegue ensinar o que você não fez. Lembra que eu te falei? É difícil demais você chegar num lugar, levar pessoas para um lugar onde você nunca foi. Não, mas eu sou influente na oratória, eu falo e rebento. Beleza, mas você não treina ninguém. Só você é bom, parabéns bonitão, bonitona. Você é lindo demais. Mas você não tem capacidade de gerar ninguém. Esse é o problema. E a minha pergunta é, quantos querem gerar líderes para o Senhor aqui? Pronto, esse é o foco. Eu não estou dizendo que o seu trabalho é ruim. Eu não estou dizendo que é péssimo você ser... Cara, alguém excepcional, eu não estou desvalorizando seus talentos. Eu estou dizendo que o seu talento isolado não te dá a capacidade de multiplicar isso. E Jesus, a primeira coisa que ele falou é multiplicação. E de fazer discípulos, multiplica, diga amém. Fala assim, eu recebi uma ordem de multiplicação. Fala assim, eu irei multiplicar. Aleluia, então o primeiro passo é levar pessoas para Jesus. Então como que a gente gera então filhos? Ganhando, então, os perdidos para Jesus. E você pode fazer através do quê? Primeira coisa, seu testemunho pessoal. Testemunho pessoal. Então, o que Deus fez na sua vida? Você tem claro isso para contar isso para alguém? Mas assim, de forma clara, objetiva, não de contar uma história de 5 horas que as pessoas olham e falam, que é um testemunho. É, porque tem gente que eu quase choro. Falo, mano, por que você não morreu? É porque é muita tragédia, irmão. Testemunho bom, o que eu era, como eu encontrei Jesus e como minha vida ficou depois dele. Pronto, pá, pum, pá. Era drogado, me tirou das drogas e hoje eu sou pastor. Aleluia. Pronto, olha que coisa linda. Tinha um casamento destruído, Jesus entrou, restaurou e hoje nós temos 21 anos de casado. Aleluia! Não, é rápido. Não tem tipo, sabe, mas eu... Não, nem vou falar porque é muito feio. Eu ficava até 10 horas desacordado, cheirando droga. Mano, quem quer saber disso, cara? As pessoas se identificam com as dores. Eu também sofro disso, tenho uma esperança para você. Jesus mudou minha vida, vai mudar a sua. E esse é o resultado de Jesus. O que Ele muda, você nunca mais volta. Você quer ser liberto? Quero. Quer receber Jesus? Quero. O cara confessa Jesus, chora, baba, passa a hora por ele, fala, você é amado, agora eu vou te levar para a minha família, você vai para a minha célula, amém, daqui a pouco a gente vai ter um encontro, me dá seu nome aqui, vamos fazer um encontro, porque Deus vai te libertar de todas as maldições que estão correndo atrás da sua vida até hoje. Por isso que em muitas áreas você não avança, não prospera. Você percebe que você quer avançar, mas tem coisa que está paralisada? Então vamos para o encontro. Eu não sei como que vocês não levam a gente para o encontro, mano. É sério, velho. É só pedir, Deus, me dá uma palavra de conhecimento na vida desse cara aí que eu vou entrar e vou rasgar tudo. Pronto, você tem a solução.
Diga amém. Aleluia. Fica empolgado, né? Então vamos lá, geramos filhos através do que? Seu testemunho, através dos núcleos da escola e universidades. Quantos tem núcleos aqui? Diga amém. Se você não tem, você é um estudante, você precisa plantar um núcleo. Queria ouvir um amém dos irmãos? Você precisa plantar um núcleo. Se você entendeu que você está ali para pescar, porque o primeiro trabalho do ministro é o quê, querido? Ganhar. Então, quanto mais ambientes você tem a capacidade de ganhar, melhor então a sua expertise de ensinar isso a outros. Diga amém. Teve um irmão que falou: pastor, estou pensando em fazer faculdade, IAD e não sei o quê. Aí eu falei: beleza. Aí passou uma semana e falou: sabe de uma coisa, eu vou fazer presencial porque eu vou plantar um núcleo na faculdade. Entendeu? Ele podia fazer IAD, ele decidiu fazer presencial, só para plantar núcleo. Diga graças a Deus. É isso, irmãos. Então vamos lá, através do que? Dos núcleos, das escolas, através da sua célula, e levando pessoas para o encontro. Eu queria fazer uma cruzada evangelística. Tá, mano, mas você nem consegue levar o cara pelo seu testemunho, não leva o cara nem passar para o encontro. Você vai querer fazer uma cruzada evangelística dos sinais, poderes e prodígios? Menos. Faz o simples. Faz o simples, conta primeiro o que Jesus fez na sua vida. Pastor, mas sabe, minha vida ainda tem muita coisa. Então se transforme em Cristo, em nome de Jesus. Vai ter um encontro com Ele, você. Por favor. Amém, irmãos? Então eu gostaria que você entendesse o que não é avanço, que não há avanço sem ganhar pessoas. Pastor, mas você não disse que as ovelhas precisam fazer isso? Mas quem vai ensinar? Fala assim: eu. Isso, papel do líder. Fala, líder ensina. Mas para ensinar ele precisa saber fazer. Não quero líderes teóricos. Eu quero líderes com experiência. Diga amém. Pergunta para o seu irmão, falou assim: qual é o seu alvo de ganho? De almas esse ano. Fala, vamos ganhar um para Jesus? Ficou claro? Se não ficou, depois você manda no QR Code a sua pergunta que eu quero falar sobre isso. Fechou? Aproveite. Segundo trabalho do ministro, fala consolidar. Pronto. Então aqui você precisa entender. Só basta ganhar? Só basta fazer filho, botar no mundo? Quando você põe um filho no mundo, você tem que fazer o que com ele? Fala, cuidar. Antes de ensinar, você precisa cuidar. Fala, cuidar. É porque o ensino não é agora. Agora é o cuidado. Fala assim, consolidação. Fala de cuidado. Pronto, não erra isso. Por que eu estou falando isso para você? Porque consolidar é transmitir amor, cuidado, pertencimento às pessoas, curar feridas. Isso é consolidação. Ensina depois de consolidado. Ninguém pode aprender sangrando, filho. Põe isso na sua cabecinha. Ninguém pode aprender com o diabo acusando a mente dele, chamando ele de pecador ainda. Então o que é consolidação? Trazer a realidade da identidade de filho. Quantos entendem, diga amém. Quantos já consolidaram alguém aqui com o livro de consolidação? Diga graças a Deus. Pronto, você precisa entender isso. Então consolidação é o lugar onde você vai cuidar. Um recém-nascido precisa de comida na boca. Você não cobra um bebê porque ele derruba a comida do prato. Entendeu a fase? Você ganhou o cara vai errar demais. Então você não pode cair, então você não quer nada com Deus. Mano, você não entendeu o seu trabalho, querido. Você está pulando etapa, vai chegar o momento de você fazer isso com ele. Mas não é no primeiro tempo. Diga amém. Aleluia. Então é agora igual bebê, um recém-nascido. Então você precisa cuidar, dar banho, colocar as vestes nele. Mas é desse jeito. E desse jeito. Você leva alguém para o encontro, você cola no cara no encontro, liga para ele na semana depois do encontro, vai visitar ele na casa dele, vai consolidar com ele, vai assistir filme com ele, vai jogar bola com ele, vai andar no shopping com ela. Eu não sei o que você vai fazer, cola na pessoa. Consolidar tem a ver em cuidar. Diga amém. Percebeu porque você como líder, você não consegue fazer isso? Você tem 10 na célula, como que você vai fazer com 10? Eu faço um grupão na internet e consolido. Não, você deu didática, você deu aula. Pessoas não precisam de aula, pessoas precisam de entrega, filho. É por isso que você não fideliza pessoas. Você não se envolve com pessoas. Você quer dar material, conteúdo, está errado. Existem situações que nós já fizemos isso. Amém, irmãos?
Porque havia uma leva que nunca tinha sido consolidada. Tivemos que consolidar em grupos. Fizemos porque precisava ser feito, mas não é o método. Hoje nós não precisamos mais fazer isso, diga amém. Hoje você precisa aprender a gostar de gente, colar em pessoas. Um bom líder cola em pessoas. Um bom líder acompanha pessoas. Ele está perto de pessoas. Você não pode fugir desse ambiente. Mas nem sempre a sua equipe vai fazer, então você vai fazer junto com ela. Você precisa estar junto com ela. Quantas vezes? 1, 2, 3 lições, depois, puc, solta. Ah, mas eu não sei se ele vai entregar. Seu foco é gerar espírito de liderança no primeiro mês, querido. Você não está gerando um líder apto no primeiro mês. Você está desenvolvendo a liderança dele. Então ele tem que aprender a liderar, ele tem que aprender a consolidar, e ele vai errar no meio do processo, e está tudo certo. Quem crê, diga amém. Você precisa entender o que você está fazendo. Por isso que eu falo para você no encontro, leve pelo menos um encontrista para cada um. Lembra? 1 para 1. Aí o que eu vejo no encontro? Levo 1 para 1 e os líderes ficam conversando entre eles. Eu falo, não entendeu nada, né, velho? Não entendeu nada. Cola no encontrista. Na hora do apelo, seja você do lado dele para orar por ele. Seja você. Seja você perceber quando decaiu o semblante dele, quando ele está desanimando, vai dar uma palavra de conhecimento para ele no meio do intervalo, não de acusação. Deus é com você, você vai ser transformado, você vai sair daqui diferente, Deus está mudando a sua história, Deus está fazendo a sua vida, eu estou vendo o Espírito mover através de você, fica, permanece, Deus é com você, seja você essa pessoa. Percebe? Esse é o nosso trabalho. Vai ficar todo mundo depois do encontro, vai batizar todo mundo. Quem crê, diga amém. Pronto, esse é o seu trabalho, é o meu trabalho, ensinar as pessoas a fazer isso. Por isso que o maior trabalho, o maior erro, irmãos, é enxergar a vida do novo convertido e cobrar ele como a resposta de alguém que já é experimentado na fé. Ele não é. Então a minha dica para você nesse momento é o quê? Seja paciente. Seja paciente, ele vai falar palavrão. Ele vai ter hábitos nada a ver. Vai se vestir de forma inadequada. Vai trocar culto por festa. Vai acontecer tudo isso. Seja paciente. Ele acabou de nascer, ele não tem a mesma maturidade de fé que a sua. Não cobre ele. Diga amém. Terceiro ponto da obra do ministro é o quê? Treinar. O que você vai fazer nessa fase agora? Fala, treinar. Agora você vai treinar ele ao quê, querido? Lê lá para mim, ó. Desenvolver hábitos espirituais. Então agora você vai ensinar ele a orar. Vai ensinar ele a ler a palavra. Ah, quer dizer que então lá atrás ele não faria nada disso? Não é o foco do trabalho. Ele pode fazer isso, mas não é o seu foco. Eu estou falando aqui do trabalho de quem? Isso, quem falou isso? Aleluia. Líder, eu estou falando do seu trabalho, não estou falando da vida da ovelha. O seu trabalho, nesse momento agora, é treiná-lo. Ao quê? A ter a vida cristã, a orar pela palavra, a ter tempo de devocional com Deus. Agora é o seu treinamento. Ele aprendeu a ouvir a Deus, a jejuar, a gerar as práticas de vida cristã. Ele está em crescência, ele está em crescimento, ele está avançando. E o seu trabalho é fazer isso com ele. Diga amém. Aleluia. Então é nessa hora que você vai ser igual um professor, não um ditador. Bons professores instigam alunos a querer aprender. Desperta a curiosidade no aluno. Não é alguém que cobra resultado, prova, meta, tirou nota baixa, você é burro. Não. É alguém que incentiva alguém a querer estudar, a querer conhecer mais de Cristo. Amém, irmãos? Esse é o seu trabalho. Você está desenvolvendo, então, os 5 ministérios aqui, não está nem percebendo. Deus está fluindo através dos 5 ministérios na sua vida. Vai chegar uma hora que você precisa ser professor, e professor com paciência. Diga amém. Aleluia. Então lembre-se, as pessoas não são iguais. Temos um trilho, porém não uma fórmula, mas sim uma sensibilidade para você ouvir e perceber no seu espírito como que você vai conduzir cada aluno. Então os irmãos, não, o meu é assim. Tá bom, bonitos. Esse seu assim não serve para todo mundo. Tem gente que não é assim, tem gente que é assado. Entendeu? Aí você quer criar a fórmula do sucesso, não existe.
Você vai sentar, vai perceber, ensinar seus líderes a perceberem a vida de cada pessoa. Aí entra uma pessoa que, sei lá, na sua célula, que é alguém mais retraído, não gosta muito de muito movimento social, então agora ele não vai poder fazer parte porque ele é assim? Não, você precisa chegar lá no nível dele, porque qual é o seu trabalho? Você está treinando um futuro líder. E tem líderes que não são desenvoltos, igual o Jonathan, igual o Wesley, né? Os líderes mais espalhafatosos, né? O Kennedy é mais equilibrado, esses meninos são desequilibrados. Brincadeira. São mais alegres. Nem todo mundo é assim. Nem todo mundo gosta de brincadeira. Tem gente que é mais sério. E aí vai ser o líder mais posturado que vai ajudar esse cara. Por isso que é a multiforme graça de Cristo, amém, irmãos? Cada um do seu jeito, está tudo certo. Glória a Deus. Então você precisa identificar para você treinar. Então a fase de treinamento é desenvolver hábitos espirituais nas ovelhas. Diga amém. Aleluia. Aí tem líder que chega na célula lá, num determinado mês, os caras na hora do louvor, todo mundo está assim. Aí o cara, inadmissível. Vocês não erguem a mão para louvar? Vocês não têm o espírito, seus carnais? É porque ele está aprendendo, ele nem sabe que tinha que erguer a mão, velho. E você está muito louco lá, tipo, calma. Fala assim, treinamento. Fala, é ensinar hábitos espirituais. Pronto. Olha que bonitinho. Diga amém. Fala assim, eu vou ser um professor em amor. Quarta etapa. Jesus. Fala assim, edificar. Pronto. É aqui que os Moisés gostam. A base da edificação é exortação. Diga amém. Pronto. Exortação não é apontamento de pecado. É apontamento para nova identidade. Pronto, aqui você vai lapidar a vida do cara. Você está começando a construir o caminho na sua cabeça? Quem está entendendo, diga amém. Se não tiver, você pergunta, que vai ficar bom depois. Mas é aqui que você lapida o discípulo. Então é nesse momento que você desenvolverá o próximo ministro. É aqui seu ponto-chave. É nessa etapa. Você ensinou o cara a orar, ensinou ele a jejuar, ler a palavra, aí você começa a observar. Aí ele começa a aparecer, olha isso aqui, líder, li isso aqui na Bíblia. Você fala, esse cara está lendo a Bíblia. Cara, estava orando e Deus falou comigo, falou, opa, despertou, irmão. E você começa já, opa, esse cara aqui está, Aí de repente, não, eu vou lá consolidar o cara, você vai, não, eu vou com você, eu vou lá com você fazer a consolidação. Não, eu vou lá no hospital orar por alguém, vou lá expulsar um demônio, estou com você, vamos lá, eu vou junto. Então o cara quer estar junto com você, quer entrar nas suas reuniões de discipulado, com o discipulador, ele fala, mas ainda não dá, mas ele quer estar lá. É ótimo, diga graças a Deus. Que bom que se a sua célula inteira for assim. Entendeu? Então seu trabalho está sendo bem feito. Bom, se não está acontecendo esse tipo de inspiração aqui, no quarto ponto da edificação, você precisa rever seu trabalho anterior. Tem alguma coisa errada, não despertou ninguém. Então a metodologia, a maneira que a gente encostou não deu certo. Preciso refazer isso, mas não no mesmo tempo. Agora eu preciso acelerar isso. Quando estão entendendo, diga amém. Aleluia. Então aqui você começa a explicar e ajudá-la a conduzir cada momento da célula, explicar suas funções, atribuições. Essa é a hora de você gerar os Timóteos na sua vida. Aí tem irmão lá no segundo mês da célula, não, vou te levantar como LT. Irmão, você deu um tiro nos dois pés, assim, ó, pá, pá. Não deu tempo, mano. Calma, empolgado. Calma. Lá no 9º mês, no 8º mês da sua célula, lá você levanta. Por que a pressa? Ah, não, porque eu posso desanimar. Não, você está testando o coração do cara. Se ele só quer posição, ele está conectado com você, ué. Quem está conectado com você, dane-se o tempo. Se é 8 meses, ou 9, ou 6. Não importa para ele o tempo. Ele está conectado com você, ele amou a obra de Cristo, ele ama o trabalho da célula, ele recebeu luz, ele vai ficar com você, diga amém. Ninguém precisa ser levantado para permanecer. Se precisa ser levantado para permanecer, não faz parte da sua equipe. É alguém que você está querendo um cargo, diga amém. Entendeu? Então aqui nessa hora aqui, irmãozão, é a hora que você vai então agora lapidar as etapas de vida dele. Os pecadinhos errados, exorta ele, fala, mano, isso não combina mais com você. Não, esse não serve para ser líder. Ainda fica fazendo essa... Para, cara. Ele precisa ser exortado em amor. Fala, querido, isso aqui não combina mais com a sua vida.
Você é um homem, você é uma mulher de Deus. Você percebe que você foi transformado aqui? Encoraja, exorta, edifica, levanta o cara. Não exclui o cara, levanta. Amém, irmãos? Você não erra não, querido? Imagina cada erro remover você da liderança. Faz sentido? Não faz. Você acha que eu não erro? Eu erro pra caramba. Já pensei cada erro o pastor Abel falando, não é mais líder. Agora volta. Não é mais, volta. Ô, promessa sem jeito. Não faça isso. Então lembre-se, existem etapas. Ele vê você fazendo, depois ele te ajuda a fazer, depois você ajuda ele a fazer, depois ele faz sozinho e você observa. Diga amém. Como que é o nome disso? Fala, edificação. E o último estágio, então agora é o quê? Enviar. Pronto, quinto estágio, envio. Então aqui chegou o momento de você enviar para que ele flua em tudo que ele recebeu. Agora é o momento. Então você percebe? Você ganhou o cara. Você cuidou do cara. Você ensinou o cara. Você edificou a vida do cara. E agora você fala, mano, não tenho mais nada para te oferecer. O que eu tenho eu te dou. Vá. Ó, bonito. Vai e multiplica. Vai liderar o seu povo. Você sabe o que você vai ter que fazer agora. Escolha alguém na sua célula para você fazer a mesma coisa que eu fiz com você em 1 ano. Qual que é a probabilidade desse cara fazer a mesma coisa? 90% a 100%, filho. Se você foi didático com ele, ensinou ele passo a passo, e depois explicou para ele, clarificou o que você fez com ele, ele vai saber exatamente o que ele precisa fazer. Quantos entendem? Diga amém. Aleluia. Então, preparem as perguntas, porque a ministração não terminou. Amém, meus irmãos? Mas dentro disso, o trabalho do líder acontece dentro de um ambiente que são tempos da célula. Aí tem irmão que já vai coçar a cabeça. Uma coisa é você, outra coisa é o estágio da célula. Então a sua função precisa encaixar com o tempo que a célula está sendo vivida. Amém? Então eu vou tentar ser rápido, para não estourar muito tempo. Agora são as estações. Fala para o seu irmão, estações. Então, fala assim, cada estação requer uma atitude. Então, você precisa entender, cada estação requer uma atitude. Então, a primeira estação, vamos lá, eu me empolguei. Marcos 4, 26 e 29 diz: disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegado a ceifa. Então o nosso papel nada mais é do que plantar e cuidar. Amém, irmãos? Crescimento quem dá? Senhor. Resultado de crescimento é o quê? Ceifa. E ceifa é o quê? Multiplicação. Fala assim, esse ano eu vou multiplicar. Fala para o seu irmão, esse ano você vai multiplicar. Fala assim, você vai multiplicar muito esse ano. Fala para ele, profetiza em nome de Jesus, você vai multiplicar muito. Quem crê, diga amém. Amém. Aleluia, dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Então agora a gente vai encaixar o trabalho do ministro nos 4 estágios da célula. Diga amém. Viu como que é liderar? Não é só estar lá, você precisa ser perito no que você está fazendo, ter clareza do que você está fazendo. Então esse trabalho aqui, os estágios da célula, nada mais são do que é um guia para você desenvolver os ministros dentro de cada etapa. Cada etapa você precisa construir um alicerce na vida dele. Então, se você errar a estação, você não vai desfrutar daquele estágio de maneira completa. E um estágio vai alavancar ele para ser mais maduro para o próximo. Se um estágio desse falhar, talvez ele fique sensível em algumas áreas. Você já percebeu líderes que têm dificuldade de se envolver com pessoas? É que o estágio da comunhão não foi bem feito. Ele não aprendeu a riqueza da comunhão. Então, como ele nunca fez comunhão, ele ignora estar junto. Ele já quer ir para o outro lugar. Ele quer fazer resultado. Quantos entendem? Diga amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Então existem 4 estágios de uma célula. Quais são eles?
Pronto. Anote isso. Decore isso. Grave isso. Todos os dias da sua vida. Você precisa entender esses 4 estágios da sua célula. Se você parar para pensar um pouquinho, quantos meses tem um ano? Quantos são bons de matemática? Diga amém. Quanto que é 12 dividido por 4? Então, aproximadamente, cada estágio desse você desenvolve em cada 3. Pronto, olha que coisa bonita. Para quem é sistemático igual eu, pensa assim. 3 meses vou investir em o quê? Ah, pastor, mas aí os caras vão ficar o quê, irmão? Vão ficar conectadaço. Aonde você for, eles vão. Quantos querem viver isso na célula? Pronto, acabou seu problema. Isso envolve o quê? Mobilização. Olha lá, você já resolveu um BO. Vamos para a conferência? Vamos, porque a célula é tanta comunhão que o cara quer ir para o banheiro junto com você. Aí você falou, mano, peraí, deixa eu respirar. Você acorda e está lá o discípulo. Oi? Fala assim, comunhão gera conexão. Então percebe? Então vamos lá. Primeiro estágio, comunhão. Então vamos lá. Não, depois eu entro, senão eu vou antecipar aqui. Ô irmãos, vocês estão com fome? Como que está o horário dos espetos lá? Tá 12:30. Nossa, então eu vou ter que ministrar até 12:30 por causa que... Alguém vai embora com o pai que vai vir buscar 12:00 para depois voltar? Que eu não quero prejudicar ninguém. Não? Ei, coisa boa, hein? Tudo autônomo. Então vamos lá, comunhão. Esse é o tempo de conexão. Você precisa investir para conectar as pessoas e os irmãos Você não está lendo, né, mano? Você está anotando, né? Lógico, não dá para ler e anotar, né, mano? Mas a boa comunhão, você conecta as pessoas aos... É a mim? É a você? É a quem? Aos irmãos. E na onde? Comunhão tem um propósito. E não é você. Entendeu agora? Porque aí você quer criar os carrapichos. Não é isso. Não é essa a didática. Você conecta pessoas às pessoas da sua célula. Você é o elo. Você liga. Mas você liga ele a um corpo, não a um indivíduo. Indivíduo é domínio. Nós não somos dominadores. Nós somos que inserimos pessoas num corpo. Diga amém. Pronto. Aí o corpo se encontra na onde? É a segunda palavra lá. Na igreja. Isso. Na igreja. Aí tem líder que fala assim para mim, pastor, olha, sabe de uma coisa? Os irmãos vão na célula, mas não vão no culto. É que você falhou na comunhão. Só isso. Credo, está me acusando? Não, diagnóstico, para você consertar isso aí. Só foi falta de comunhão, irmão. Se esse cara tivesse conectado poderosamente numa comunhão com um propósito, liderança lidera com propósito, com um alvo, com certeza ele estaria na igreja. Você não vem para a igreja? Você vem para a igreja? Amém. Aleluia. Você ama a igreja? Amém. Você vem em todos os cultos? E como que os irmãos da sua célula não fazem isso? Não faz sentido. Faltou treinamento. Faltou treinamento. Talvez um dia ele veio no culto com você e você ficou embriagado com os outros líderes e deixou ele de canto. Pronto, perdeu o cara. Se sentiu deslocado. Seu primeiro estágio é o quê? Comunhão. Você ganhou esse cara para o encontro, ele está olhando para você. Eu costumo dizer isso para você, um encontrista, ele não tira o olho de você no encontro. É que você não percebe, mano, mas ele está te olhando. Quando ele está com crise, com medo, no meio do encontro, ele olha para você. Você é a referência de segurança para ele. Mas muitas vezes você não se liga nisso, você esquece disso. Porque a gente está tão com os nossos irmãos que a gente esquece a nossa função. A nossa função é cuidar de quem a gente está ganhando. Diga amém. Entendeu como o trabalho de ganhar é fundamental? Ninguém gera um filho recém-nascido e joga no berço e deixa lá. Vai morrer. Vai ter medo, vai gerar trauma. É por isso que as pessoas têm trauma. Porque elas não foram cuidar de forma correta. Mas você vai se tornar um perito em comunhão. Diga amém.
Então aqui, você conecta as pessoas à igreja. Se falharmos aqui, provavelmente enfrentaremos grande dificuldade que esse irmão esteja conectado à vida da igreja. Então nessa fase, a gente busca o quê? Desenvolver muito mais relacionamento do que precisão de vida cristã. Você não está gerando Jesus Cristo, você está gerando um irmão. Você precisa ter comunhão com Ele, diga amém. É aqui que o espírito da lei é testado no seu coração. Se você é um Moisés ambulante, você só vai ficar procurando defeito e querer acusar os caras. Mas se você é um discípulo, um líder da graça, você tem perdão disponível para ele, você não olha para os erros dele, você está atrás de fazer ele conectar no corpo, diga amém. A igreja de Coríntios tinha gente louca, tinha gente bêbada na ceia, tinha gente que fazia um monte de atrocidade sexual, mas Paulo falava irmãos. Sabe qual é a maturidade disso? Ele sabia que o estágio da igreja de Coríntios naquele tempo era o estágio da comunhão. Ele precisava ter o coração daqueles caras. Quem entendeu, diga amém. Fala assim, você tem o Espírito de Cristo ou Moisés? Eu vou te escandalizar agora, só para você entender. Quando meu pastor me ganhou para Jesus, ele falou, vamos andar comigo, tal. E naquela época eu era ainda dependente de muitas coisas. Ele me levava para a fazenda dele. Eu falava, vamos lá caçar e tal, vou lá ver os negócios. Eu falei, beleza. E eu entrava no banco da caminhonete, ele olhava para mim e falou assim, pode fumar aí, fica de boa. Se você quiser também, pode esticar a carreira aqui no carro, não tem problema não. Eu fecho os vidros para você. Ele nunca me acusou, nunca me condenou, nunca me cerceou em nada. Primeiro ano novo que eu fui passar na casa dele, ele falou, traz sua cerveja, eu sei que você bebe, traz lá, põe no freezer para mim. Resultado disso, nunca mais saí da igreja. Pronto, alguém que se eu entrasse em outra igreja, os caras iam me chamar herege, ia ser o próprio tranca alguma coisa. O cara me amou do jeito que eu era. Ele tinha um objetivo, me lapidar na comunhão para me levar para Cristo. Qual foi o resultado? Deu certo. Muitas vezes você não tem essa paciência. Você já quer ganhar o apóstolo Paulo. Amém, irmãos? Entende o Espírito? Ele não era conivente com o meu pecado, mas ele entendia que a minha fase era uma fase que eu precisava ser conectado. Ele entendeu isso. Ele investiu nisso. E eu fiquei. Deu certo. Depois ele me lapidou, foi me edificando, foi todo um processo. Mas primeiro ele me conectou no corpo. Se você quer ser um líder que vai multiplicar esse ano, você precisa desenvolver comunhão com a sua célula urgentemente. Em nome de Jesus, amém? Segundo estágio da célula fala serviço. Então o que é o serviço? Aqui a gente começa a ativar os irmãos para servir ministerial. Principalmente na onde? Na célula. Então aqui ensinamos ele a orar, pedir avisos com a ajuda, ele dá avisos com a ajuda, fazer um quebra-gelo e também compartilhar. E também o compartilhar. Então, compartilhar é um bicho de 7 cabeças. Então, as estações anteriores você aprendeu a edificar esse irmão. Eu acho que mudou aqui, inverteu. Esquece. Perdão. Depois da comunhão, o estágio é edificação. Então, é nesse momento de tocarmos nas áreas mais profundas e sensíveis, tá? Então vamos lá, me perdoa, irmãos. Depois inverte o slide para mim aí. A maneira mais fácil de você acessar o coração de alguém é alguém que você se tornou íntimo. Aí tem muitos líderes que falam assim, mas sabe qual é o problema? Ele nunca abriu o coração dele para mim. É porque não teve comunhão, mano. Você não abre o coração para quem você não confia, filho. Agora, onde você estabelece confiança? Fala, comunhão. Então, depois do estado da comunhão, você vai se tornar o quê? Um edificador. Então, nessa hora, você vai entrar nas áreas. Nos traumas, no pecado, na vida oculta, no erro. É aqui que você vai começar a ajustar a vida do irmão. Amém, irmãos? Então, aqui você pode exortá-lo para vencer as dificuldades, não para acusar. Entendeu a edificação? A exortação é
Você não é mais assim, você tem uma nova vida, você já venceu isso aí, o pecado já está debaixo da sola dos seus pés, você não é mais escravo disso, acorda, você é filho, você é herdeiro, você já venceu isso, você crê. Isso é exortar. Não é falar que você faz tudo errado, você não quer nada com Jesus mesmo, você é um natural. Isso não é exortação, irmão, isso é, sei lá o nome disso. Isso é condenação. Amém, irmãos? Então é aqui esse estágio. Então existe um sim, um despertar para a disciplina. Porém, lembre-se, só estamos iniciando um processo. Então primeiro eu faço a comunhão, depois eu faço a edificação. Tratei lá o bichinho, tratei o coraçãozinho dele, ele parou de querer ser um pegador de gente, parou de fazer coisas erradas, parou de dar as droguinhas, parou de fumar, parou com os trem. Agora o que você vai fazer? Ele fala assim: preparar para servir. Pronto, terceiro estágio. Isso aqui é qual mês da célula? Sétimo. Segundo semestre. Depois de 7 meses, vamos falar de... Faça junto comigo algumas coisas. Ah, pastor, mas ele vai ficar paradinho todo esse tempo. Paradinho nada, filhão. Ele fez festa com você, foi jogar bola com você, se divertiu com você, falou: mano, ser crente é massa mesmo, hein? Os caras são bacanas, os caras jogam bola, os caras correm, os caras sei lá, faz o quê? Aí beleza, aí depois ele foi lá, cuidadinho, amadinho, chorou com ele, cuidou as feridinhas dele, limpou os traumas, lindão, se tornou da família. Agora vamos fazer o quê? Trabalhar, mano. Trabalho, vamos trabalhar. Agora, para ele fazer bem feito, ele precisou ver quem fazer. Fala: eu. Pronto, Agora, se você é o líder que ministra 40 minutos na célula, você acha que ele vai querer ministrar, mano? Porque qual que é a cabeça dele com 9 meses, 7 meses de convertido? Eu não conheço Bíblia igual você conhece, não. Não sou pastor, não sei falar isso. Não, mano, não consigo. Pronto, você perdeu o cara. Agora, se você é o líder que traz lá a Biblinha mastigada, fazendo um monte de exemplinho bonitinho para ele, tudo ilustrativo, aí vai aprender com as irmãs do Kids, que elas são boas nisso, sabe? Aprende a usar exemplos naturais, raso, para o cara entender. É igual Jesus, contava a parábola. Um dia um semeador saiu para semear. Olha lá. O que tem de teológico nisso? Nada. Não se põe vinho novo em odre velhos. Não põe remendo novo em calça rasgada. Olha os exemplos de Jesus. Não era porque a hermenêutica, essa palavra no hebraico dizia isso. Não é isso, irmão. Simples. Célula de boa. Um tópico do culto. Fala um tópico. Fala um tópico. Não a palavra inteira. Já falei isso para você 1000 vezes. Você prega o culto de novo. Mano, eu não consigo assistir a mesma palavra 2 vezes, velho. A não ser que eu queira estudar a palavra. Aí se eu quero estudar, eu vou assistir 20 vezes. Mas para receber, eu só quero uma vez. Diga amém. Por que você faz isso na sua célula? Por que você faz um culto lá? Você não entendeu o seu trabalho, mano. Desconstrói isso agora, em nome de Jesus. Receba, fala amém. Fala 20 minutos. É suficiente. Aí eu sei que você vai entrar com a crise do vazio. Não, mas se eu falar 20 minutos, eles ficam tudo assim, ó. E ninguém fala nada. Fala: isso, amigão. E aí, qual é o seu trabalho? Quantos já estudaram aqui, diga amém? Quando o professor dava aula na escola, o que ele fazia depois que ele dava aula e a sala ficava olhando para ele? Pergunta, brode! Você entendeu o que eu ministrei? Entendi. Oh, que legal. E o que falou para você? Do que eu falei, o que você sentiu aí na sua vida? Você percebeu algo? Aí, o que ele vai fazer? Falar. E líder faz o quê? Fala. Você precisa ensinar a sua célula a? Aê! E como você faz ele falar? Faça perguntas. Referente a um único tópico, não dificulta a cabeça do cara, mano. Quantos estão entendendo? Diga amém. Pronto. Aí você pede para ele fazer o quebra-gelo.
Você já viu quando você dá para o liderado fazer o quebra-gelo? Mano, ele faz um circo de soleil, é muito louco, né? Os caras vêm até com uns negócios de mágica, assim, é uma coisa maluca. Tem quebra-gelo que, uau, é um enigma. Calma, quanto tempo de quebra-gelo, querido? Quanto tempo de quebra-gelo, querido? Dez minutos tem que ser um quebra-gelo bonzão, hein? De 5 a 10. Beleza. Faz a palavrinha da oferta, se na sua célula tem. Percebe? Quebra-gelo dentro do tema da palavra. Ensina ele a meditar no tema. Quantos estão entendendo? Diga amém. Glória a Deus. Então você vai liberando o cara. Na hora do apelo da célula, chama ele para orar por alguém. Ah, mas é difícil orar. Então faz o quê? Faz a cadeira da bênção. Põe na cadeira lá do milagre. Cadeira do poder, sei lá. O trono da glória do Altíssimo. Chama do que você quiser, velho. Não sei. Põe lá. Põe sentadinho, irmão. Quantos querem oração? Põe o cara lá. Ô, mano, vem cá. Intercede aqui comigo. Por que você chama ele para interceder? Para eu ouvir você orando. Aí ora, papum. Aí teus irmãos ficam, soberano eterno Deus, o Pai da glória. Calma, mano, você está ensinando, líder. Você está fazendo algo para ensinar alguém a fazer. Seja simplório, mas com poder. É por cura? Em nome de Jesus, cura agora. Seja curado em nome de Jesus. Ó, pronto. Você concorda que alguém que quer liderar, quando ouvir isso, falar, é assim? É só falar assim, eu oro também. É isso que você quer, pô. Entendeu? Que ele acha que é assim mesmo. Porque é assim. Quando sai daqui é que está inventando. Quero mostrar que eu sou muito espiritual. Pô, velho, simplifica, mano. Jesus olhar para os caras, pega o leito, levanta e anda. Olhou para o cego Bartimeu e falou, Veja, o cara, estou vendo meio árvore, ixi, veja de novo, agora enxerguei. É isso, o evangelho é simples, aprenda a se divertir, a treinar a sua equipe, diga amém, irmãos. Pastor, mas isso parece ser carnal, se enxergou, irmão. Sua célula amanhã vai ter um problema que não vai caber gente na casa. Quero te falar isso. Então, confia no poder de Deus, o poder não é seu, irmãozão. O poder é dele, amém? Aleluia. Então é aqui você terá a clareza do seu líder em treinamento. Terminou o estágio do 7 ao 9º mês, o que você vai fazer com ele? Não, agora você vai oficializar. Irmãos, sermão irrepreensível na fé. Né? Você vai conversar com ele, mano, você tem percebido Deus movendo em você? Você tem percebido que você despertou? Deus está te usando para liderar, as pessoas te reconhecem, você percebe o mover de Deus na sua vida? Percebo. Vamos embora multiplicar essa célula? Pronto. Não, vamos ter uma conversa de gabinete. Para de mistificar o que não tem. Conversas de homem de Deus são assim, ó, pum, pum. Não é 3 horas, 3 horas é homem, meu filho, é rolo. Coisas de Deus é papum. O Espírito testifica no Espírito. Pronto, não tem diálogo, muita coisa. Quando estão entendendo, diga amém. Pronto, aqui você levanta o camaradinho. Multiplicação. Então essa é a última estação, é aqui o tempo da colheita. Aqui terminamos o processo de treinamento. O que você vai fazer nesses próximos meses aqui com esse cara, nos últimos 3 meses? Vê ele fazer, mano. Só. Vê ele fazer. Você não ficou 9 meses, 6 meses fazendo sozinho? Lembra qual é o primeiro estágio? Eu faço e você observa. Depois você vai pegar ali no período de 3 meses, ele faz e você faz o quê? Junto com ele, ou você faz, ele faz junto com você, fechou? Beleza, agora vai ser qual o estágio? Ele faz e você observa, 3 meses, alguém que te viu fazer 9 e faz 3, está apto para ser um líder levantado, diga amém.
Resultado disso, em 1 ano sua célula multiplica e você tem um líder maduro que foi enviado. Não é um líder que vai te dar trabalho, que você tem que ir lá 6 meses na célula do cara, porque ele não faz relatório. Não, ele faz tudo que ele viu você fazer. Quem crê, diga amém. Lembre-se, a base do evangelismo é ir. Então vá e multiplique. E aí você envia o cara. Amém, irmãos? Então, para finalizar, só queria montar esse gráfico para você entender. Então, o trabalho e o estágio. Olha lá. Ganhar e consolidar acontece em qual fase? Comunhão. Tira foto disso e grava isso aqui. A edificação acontece em qual fase? Ou melhor, a consolidação e o treinamento entram em qual fase? Da edificação do cara. Então você sabe que você está ganhando, consolidando e treinando. Você percebe que tem fases que elas se conectam? Porque é um processo. Depois disso, o treinamento vai ser qual estágio? Do serviço junto com a edificação. E qual o final disso? Multiplicação para envio. As 4 fases da célula, com as 5 obras do ministro acontecendo simultaneamente. Amém, irmãos? Percebe? É um guia para você. Você tem... Obrigado, irmão. Então você expressa 5 serviços em 4 estágios. Amém, irmãos?